Mas afinal de contas, o que é potencial? Potencial é a capacidade encoberta, poder repressado, força sem utilização, habilidades encobertas, sucessos sem finalidade, dons adormecidos, talentos ocultos, poder latente. Aquilo que você pode fazer e ainda não fez, aonde você pode ir e ainda não foi, quem você pode ser, mas ainda não é, aquilo que você pode imaginar e ainda não imaginou, a distância que você pode alcançar e ainda não alcançou, o que você pode ver e ainda não viu, o que você pode conquistar e ainda não conquistou. Assim, potencial é a soma de tudo que você é e que ainda não se manifestou. É um depósito esperando para ser liberado e estendido ao máximo. Você é capaz de muito mais do que pensa, imagina, faz ou é neste momento. Esse é o seu potencial. A menos que você tente continuamente alcançar algo mais elevado, ir mais longe, olhar além e captar algo mais grandioso do que capta agora, nunca descobrirá a totalidade do seu potencial. Você é capaz de muito mais do que pensa, imagina, faz ou é neste momento. Imagine que estejamos em uma grande floresta e que eu lhe peça para descrevê-la. Você pode dizer que vê árvores, plantas, flores, insetos, aves e outros animais. Mas na verdade isso não é tudo que você vê, pois dentro dessas coisas existem sementes para mais árvores, plantas, flores, insetos, aves e outros animais. Esse é o princípio do potencial. Sua observação descreveria fatos, mas não seria verdadeira. Se, por exemplo, eu segurasse uma semente de maçã na mão, estaria segurando muito mais que uma semente. Em cada semente há uma árvore, e em cada macieira há maçãs contendo suas próprias sementes. E as sementes contêm mais macieiras que contêm frutos, que contêm sementes, e assim por diante. Sim, eu estou segurando uma semente de maçã, mas na verdade estou segurando um pomar inteiro. Isso é potencial, o que ainda está por vir. Tudo que Deus criou tem potencial. Em Gênesis capítulo 1, versículo 12, descreve como Deus criou as plantas, as árvores, cada uma dando sementes de acordo com as suas espécies. O primeiro capítulo de Gênesis também relata a criação de aves, animais marinhos, domésticos, terrestres e selvagens. Eles também receberam a capacidade de produzir de acordo com as suas espécies. Assim Deus criou cada ser vivo e o abençoou com um potencial. Cada um possuía em qualquer dado momento a capacidade de ser muito mais do que aparentava ser. Cada um continha a semente da qual surgiram as futuras gerações de plantas, de aves, de peixes, de animais. Deus criou cada ser vivo e abençoou com um potencial. Deus também plantou dentro de você a capacidade de ser muito mais do que você é. Assim como a semente de maçã, você também possui habilidades, recursos ocultos. A maior parte do potencial que Deus lhe deu continua dentro de você, sem ser visto ou utilizado. O que vejo quando o encontro, seja em que dia for, não é tudo ainda o que você é.
Não. O que existiu e o que existe, tudo esteve em Deus. Antes que Deus criasse qualquer coisa, só Ele existia. Portanto, Deus tinha dentro de si o potencial para fazer tudo o que fez. Não existe nada que não tenha existido antes dele. Deus é a fonte de toda a vida, porque antes de haver alguma coisa, só havia Ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus tirou dentro de si mesmo tudo que Ele criou. De fato, o começo esteve em Deus. Antes de começar, Deus começou o começo. Se o livro de Gênesis começasse com Gênesis 1.0, o versículo poderia ser: antes de haver o começo, havia Deus. Antes de haver criação, havia o Criador. Antes de haver qualquer coisa, havia Deus. Deus não começou quando o começo começou. Ele estava no começo, antes do começo ter um começo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Tudo no mundo que conhecemos estava em Deus antes do mundo vir à luz. Todas as coisas foram feitas por eles, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Deus é a fonte de todo o potencial. Ele é tudo que ainda não vimos. Quando descrevemos essa característica de Deus, dizemos que Ele é onipotente. O que é onipotente? Oni significa tudo, todo. Potente significa poderoso. Deus está sempre pleno de poder e sempre pode fazer mais do que já fez. Acredite nisso. O processo de Deus para criar o mundo segue um padrão interessante. Em primeiro lugar, Deus planejou o que Ele queria criar. Em segundo, decidiu que tipo de material Ele ia usar para dar forma à criação para a glória de Deus. Em terceiro lugar, usou a palavra para se dirigir ao material com o qual a criação seria formada. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.